O que é a lei da gestação, gente? A lei da gestação é você saber que tudo, exatamente tudo que você planta, tudo aquilo que você cria para a sua vida, necessita de um tempo para que você possa colher, para que possa se materializar na sua vida. Então, cada semente tem na sua natureza um tempo necessário, né, para que ela possa brotar na sua vida. E esse tempo necessário, né, de cada semente depende da natureza dela. Então, se a gente pensar numa semente humana, vai demorar 9 meses para esse bebê surgir. Se você pensar numa semente de uma planta, cada semente tem o seu tempo. O que eu quero chamar a atenção? Se a gente fizer essa analogia com a terra, com uma terra fértil, né? Eu gostaria de confirmar se o pessoal está vendo, está assistindo. Eu gostaria de ver aí também as pessoas para eu poder conversar com elas. Existe a possibilidade de ver as pessoas falando comigo para que a gente possa conversar, tirar dúvidas, pedindo ajuda aqui para a equipe, para que a gente possa estar conversando, tá bom, gente? Só um minuto para a gente poder organizar essa parte. Dá para virar ali também? Tirar de mim. Então, assim, gente, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque aquilo que eu vou ensinar para vocês é como se nós estivéssemos plantando, né? Aliás, nós estaremos plantando. E depois que a gente planta, que a gente coloca a semente na terra, a gente sabe que a semente está na terra. Então, a gente sabe que aquela mulher está grávida também. Mas a gente ainda não vê o fruto, porque vai demorar um período para que isso brote. Se você pensar que você segue, né, padrões de comportamento sobre os seus relacionamentos durante tantos anos, né? Então, você precisa de um tempo de pelo menos 63 dias, mantendo esse hábito, mantendo esse conhecimento, para que haja de fato uma mudança de hábito na tua vida, para que de fato essa semente possa brotar. Então, diante dessa primeira consideração que eu trago da lei da gestação, espero que tenha ficado claro para vocês, né? Que quando a gente planta, a gente olha para a terra e aí você pode dizer, mas eu não estou vendo nada, eu estou vendo a terra do mesmo jeito. Você pode não estar vendo nada, mas você sabe que ali existe uma semente. E se existe uma semente, cair água e a terra estiver propícia, chegará o tempo dessa semente, né, brotar. E aí nós veremos os frutos saindo da terra, né? Então, uma mulher grávida, você sabe que ela está grávida, mas você não vê o bebê. Você vai demorar 9 meses para poder ver esse bebê de fato. Diante desse tempo de espera, né, que não é longo, mas é necessário, existe aí um movimento, né? Um movimento de você acreditar e de você não duvidar, de você não desfazer o que foi feito. Então, foi feito, continua confiante, continua insistindo, e com pouco tempo, numa mudança de hábito, os resultados chegarão. E para que isso aconteça, para que você espere esse tempo, não basta simplesmente você saber que vai brotar. É necessário também um processo chamado paciência. E no diálogo transformador, a gente trabalha bastante essa questão dos conceitos relacionados às palavras que são modificadas com o passar do tempo. Palavras que as pessoas acabam trazendo uma outra conotação. E a paciência não é o que as pessoas pensam. A paciência não quer dizer que você vai ficar esperando que as coisas aconteçam. Não. A paciência é um estado, é uma posição que você precisa se colocar para que essas coisas se cumpram na sua vida. Então, a paciência é uma maneira de você se posicionar nesse lugar da receptividade, para que você possa receber. Imagine um paciente, né, no hospital. Como que ele se coloca, esse paciente? Né? Ele vai deitar, vão colocar nele um soro,
né? Onde vão colocar medicamento, vão trazer alimentação. Então, ele se coloca nesse estado, que é um estado que eu chamo de estado sabático, é um estado de descanso, né? Conforme a Bíblia fala no livro de Gênesis, que foram 6 dias da criação, e o 7º dia foi o descanso, foi o sábado. Sábado é sabá. Então, esse dia de descanso está muito relacionado a esse estado que você se coloca de paciência, de paciente. Então, você sabe que você plantou, você sabe que você cuidou da terra, você sabe que você aguou, né? Jogou água na terra, que era o necessário para que o que você plantou brote, e aí você descansa na certeza que vai dar certo, que vai brotar. E você se abre, né, num processo de generosidade, numa lei. A generosidade não é simplesmente dar, a generosidade é aceitar e receber. É aceitar receber presentes. Isso é generosidade. Porque quando você é uma pessoa que só quer dar e você não aceita receber, você traz aí um movimento que te coloca numa posição diferente do outro. E você se coloca num estado superior acima dele, porque você dá. Ele fica como um devedor. Mas se você dá e você recebe, existe uma outra lei aplicada aí, que é a lei do dar e do receber, que é tão necessária para os relacionamentos amorosos, principalmente. Então, você aceita receber, você se torna generoso e se coloca nesse processo sabático para que você receba, né? Receba nutrição, receba amor, receba elogio, receba reconhecimento, receba atenção, receba carinho, né? Você aceita isso da vida. E aí eu estou trazendo todo esse movimento para você. Por quê? Porque esse é um dos grandes aspectos, né, dos problemas de relacionamento. As pessoas que não aceitam receber. As pessoas que dão tanto, mas não aceitam receber. Isso é tão sério, gente, que eu vou te falar. Que tem pessoas que, se a gente der dinheiro para elas, elas falam que querem tanto. Sabe, Vanessa, eu quero tanto, eu gostaria de trabalhar com você, eu quero ganhar muito dinheiro, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Se tiver uma possibilidade de vender os cursos, eu quero comissionamento, eu vou ficar rica. A pessoa fala, 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 mas se de fato o dinheiro vier para a vida dessa pessoa, ela pode estragar a própria vida, porque ela não suporta receber esse dinheiro. Ela não sabe o que fazer com esse dinheiro. E por que eu estou trazendo o exemplo do dinheiro para uma conversa sobre relacionamentos? Porque o dinheiro, gente, é a matéria. E dentro daquilo que a gente tem como matéria neste mundo, é a mais palpável. Nós podemos falar em matéria de energia, porque se tudo é energia, como dizia Einstein, né, eu posso dizer que a mais palpável aqui, que facilita a nossa comunicação, nosso entendimento numa analogia, né, é o dinheiro. Receber dinheiro, lidar com o dinheiro. As pessoas não sabem fazer isso. Muitas pessoas, quando recebem dinheiro, elas já dão um jeito de gastar. Se endividam, estão sempre com o nome sujo, estão sempre gastando mais do que ganham. E não adianta você aumentar o ganho dessa pessoa, porque ela vai aumentar também a maneira de gastar. Você sabe que eu fiz um curso, né, de educação financeira, e eu achei bastante interessante porque ele trazia para a gente, de uma forma muito facilitada, uma divisão simplificada mesmo do grupo de pessoas em relação ao dinheiro. Ele diz que existem os pobres, existem a classe média, e existem os ricos. E qual a grande diferença entre pobres, classe média e ricos? Está na mentalidade e não na quantidade de dinheiro que tem. Um rico, se ele perder tudo que tem, né, na matéria, ele facilmente reconstrói, porque a mentalidade dele é de rico. Mas um pobre, mesmo que ele ganhe na loteria uma bolada, como diz o povo, né, em pouco tempo ele dará um jeito de perder tudo que tem, porque a mentalidade dele é essa, né? Então você percebe, gente, que dentro dessa questão da mentalidade, eu vou trazer um pouco, né, dessa reflexão
para que a gente compreenda primeiro a questão da generosidade do receber e a questão do quanto a falta de educação financeira vem trazendo problemas gravíssimos de relacionamento. Então, o pobre, gente, ele tem aquela mentalidade, precisa fazer algo para sobreviver. A mentalidade do pobre é no dia de hoje. Hoje eu preciso comer. Hoje eu preciso ter moradia. Então, eu trabalho por hoje, somente hoje. E amanhã é outro dia. Então, essa é uma mentalidade do pobre. Ele quer sobreviver. Então, geralmente é um trabalho, né, que se consegue receber diariamente, né? São pessoas que trabalham para receber por dia, né? Vão vender coisas no farol, vão vender coisas mais simplificadas, né? Vão fazer faxina, enfim, vão fazer coisas para receber o dinheiro para, de fato, sobreviver. Essa mentalidade é uma mentalidade difícil de se desenvolver. Por quê? Porque o pensamento dela é: eu preciso sobreviver. No caso da classe média, já tem uma visão diferenciada, uma mentalidade não mais para sobreviver. Geralmente, o grupo que está na classe média é um grupo que já tem a sua sobrevivência, né? São pessoas que já são, por exemplo, funcionários públicos, né? Então, tem um dinheiro que é estável, no dia 30, aquele dinheiro vai estar na conta. São pessoas que são profissionais liberais, têm sua profissão, têm o seu emprego, então tal dia está lá aquele dinheiro. A questão não é o valor que a pessoa da classe média ganha. A pessoa da classe média pode ter um salário mínimo, pode ter 3 salários mínimos, pode ganhar 30 mil, 50 mil por mês, mas se a mentalidade é de classe média, continua sendo classe média. Como que é essa mentalidade de classe média, Vanessa? São as pessoas que se preocupam com status, com imagem e com conforto. Então, são pessoas que querem um carro importado, o melhor carro possível, pessoas que querem uma casa confortável, que tenha churrasqueira, que tenha piscina. Estou colocando para o pessoal que ganha mais. O pessoal que ganha menos que isso querem receber, né, querem ter uma casa, uma moradia, um carro, não pensa mais na sobrevivência, né? Já pensa numa viagem, férias, numa roupa melhor. A classe média é aquela que gasta mais do que ganha, que acha que tem patrimônio. São pessoas que falam: eu tenho a minha casa própria. E quando você vai ver, inclusive eu fui convidada para ir numa igreja, e eu fui nessa igreja, eu aceitei o convite, uma igreja evangélica, eu fui nessa igreja. E aí eu estava lá sentada e chamaram uma pessoa para dar um testemunho. E a pessoa subiu para dar um testemunho financeiro. E aí ela começou a contar que o testemunho dela é que ela foi mandada embora do emprego por causa da pandemia, e ela recebeu os direitos dela, e ela tinha mais um outro dinheiro, enfim, ela conseguiu comprar a casa própria. E todo mundo bateu palma, aquela alegria toda. Ela contou. Aí ela começou, se empolgou, né? Ela disse assim: então, foi comprado no nome do meu filho, e o meu filho nem tem carteira assinada, meu filho não tem nem comprovação, meu filho é jovem. E eu fiquei pensando: e que importa, né? Se o filho dela tem carteira assinada ou não tem, carteira de trabalho, né? Se ele é jovem ou não, quando você compra uma casa à vista. O que importa é que você pague o valor da casa. Por que ela está falando isso? Será que ela financiou a casa? E aí a bênção estava que a casa foi financiada no nome de um filho que não tinha como comprovar a renda. Aí eu pergunto: de fato a casa é dela? Ela disse que tem a casa própria. Por quantos anos ela vai pagar? 30 anos, 50 anos? Porque financiamentos são isso, né? Então a classe média é aquela que tem 2 carros importados na garagem, mas nenhum é da pessoa, está financiado. Então tem também despesas fixas muito altas para manter um conforto, um estilo de vida que aprisiona essa pessoa. Porque se a renda dele, de alguma maneira, sofrer alguma alteração, essa pessoa vai perder o que tem. E se você deixar de pagar 3 parcelas da casa, o verdadeiro dono
se apresenta e se apodera disso. Então, você vê pessoas, investidores, por exemplo, do mercado imobiliário, que eles vivem disso, de leilões de imóveis, né? Exatamente de pessoas que financiaram e não conseguiram pagar sua casa própria. E aí, o que eles fazem? Eles compram, arrematam, né? Compram num valor muito menor para pagar o débito, e aquela pessoa com o sonho da casa própria fica a ver navios cheio de dívidas, né? Todo o dinheiro que pagou é perdido e sem a casa, ou sem o apartamento, ou sem o carro. Quanto que a gente vê disso por aí, né? Ainda fica com o nome restrito para poder ter créditos. Então, essa é a classe média. Não importa quanto ganha, está sempre comprando o melhor celular, mas aí passa o cartão em 200 parcelas, né? Comprando carro, viagem, para viajar, vai lá na agência, parcela em 12 vezes. Então, é uma mentalidade onde existe um aprisionamento. Pessoas que precisam trabalhar muito para poder manter um estilo de vida que não é o dela, é sempre acima do que ela poderia de fato viver. E por isso tantos financiamentos, empréstimos consignados e etc. Sobre isso, né? E como é a mentalidade de rico, Vanessa? Você falou uma pessoa ganha 50 mil por mês, ela não é rica? Claro que não, ela é classe média. Entretanto, o rico pode ganhar até menos que 50 mil reais. Mas a mentalidade dele não é para ter conforto, não é para ter imagem, não é para ter status. A mentalidade dele é para ter liberdade. E onde consiste a liberdade? Ele é um cara de visão, ele é um empreendedor, ou ele, de fato, é um investidor. Ele procura as melhores terras para investir, ele procura o mercado onde investir o seu dinheiro. É muito parecido com aquela história do semeador não, da parábola dos talentos, onde um dono, um senhor de terras, ele entregou um talento para um dos seus servos, entregou 5 talentos para outro e 10 talentos para o outro. Então, aquele que recebeu 10 talentos, ele investiu e ele multiplicou por 10. O que recebeu 5 também investiu e multiplicou por 5. Mas aquele que recebeu um talento teve medo e ele enterrou o talento. Você percebe aí a presença dos 3 níveis, né? Do nível do pobre, da classe média e do rico. O rico é um investidor. O rico, antes da pandemia, estava investindo no Tesouro Direto, conhecia toda essa questão financeira, né? Conseguiu uma liberdade, conheceu aí o marketing multinível, investiu no mercado de ações, investiu no mercado imobiliário. Ele está sempre vendo, né? Houve uma mudança com a pandemia, agora a taxa Selic baixou demais, não é mais interessante investir no Tesouro Direto, é mais interessante agora arriscar mesmo no mercado de ações. E aí ele vai fazendo isso e ele começa a ter vários tipos de rendas, de fontes diferenciadas, ele começa a guardar dinheiro, um dinheiro como um fundo de emergência, ele começa a separar dinheiro para investimento, geralmente ele é um empresário, um empreendedor, esse dinheiro retorna, ele está sempre buscando se aperfeiçoar, é uma mente criativa. Então, este é o rico. E por que eu estou trazendo essa divisão para vocês entenderem? Porque as pessoas, muitas vezes, não sabem lidar com o dinheiro, se colocam na classe média por causa de uma mente coletiva que ensina esse padrão, ou então se coloca mesmo na classe pobre, porque acredita que não é merecedor, que não é capaz. E todo esse movimento, gente, está relacionado à sua família de origem, por incrível que pareça. Então, se você pegar alguém que não renovou a sua mente, que não tem mente de rico, não sei se vocês já leram aquele livro Pai Pobre, Pai Rico. Aquele livro é incrível. Para quem não leu, eu deixo essa indicação, para você entender bem essa questão da mentalidade, principalmente da influência do pai na vida das pessoas, né? Eu já falei isso em outras aulas para você. Então, dentro deste movimento financeiro, né, muitas vezes, se a pessoa que tem a mentalidade de classe média, uma pessoa que tem a mentalidade de pobre,
receber um dinheiro, ela pode se atrapalhar com a própria vida e ela estraga o seu relacionamento afetivo. Por quê? Porque mais dinheiro pode significar a necessidade dela sair de perto daquela família de origem, de cortar o cordão umbilical, de quebrar a simbiose com a mãe e com o pai, de ter que crescer e caminhar para a vida. Então, veja que isso é um ganho secundário, é um ganho inconsciente, mas secundário. A pessoa passa por um sofrimento, mas ela ganha, de alguma maneira, de forma emocional, de forma afetiva, né, sobre essa questão de estar lidando com tudo isso. Então, eu vou trazer para vocês um exemplo super interessante de um rapaz que ele era pastor evangélico e ele também era coaching, né? E essa história é muito interessante, porque ele era um pastor, filho de pastores. A mãe dele era pastora, o pai dele era pastor, e ele casou com uma mulher que era pastora, filha de pastores. Todo mundo era pastor, eles cuidavam de uma igreja, mas ele não recebia dinheiro por este trabalho, né? Este trabalho era voluntário, era um trabalho espiritual. Então, o dinheiro dele, ele ganhava através da profissão de coaching. Era sendo coaching que ele, de fato, ganhava dinheiro. Mas o que acontecia com ele? Como ele mesmo disse, ele vivia com a corda no pescoço, ou seja, ele estava sempre endividado, sempre sendo pressionado por credores, né? Ele ficava nervoso, brigava com a esposa. Na igreja, ele ensinava, mostrava, mas na casa dele ele sofria muito, e principalmente ele precisava mostrar para aqueles que seguiam a ele um ambiente em que Deus cuidava da vida dele. Como é que Deus cuidava da vida dele se ele estava sofrendo tanto, né, por falta de dinheiro? Então, isso era muito complicado para ele, né, e ele foi pedir ajuda. E aí foi quando essa ajuda foi, assim, cogitada. Se começarem a te chamar para você dar palestras em outros lugares, em outras cidades, se você tiver que viajar, se as coisas começarem, se os clientes começarem a aparecer para você, como é que você vai fazer com tantos compromissos que você assumiu na igreja? Você vai ter que sair dos compromissos da igreja. Aí ele já disse, não, de jeito nenhum. Não, que você não saia, mas que você diminua, porque você vai precisar liberar esse tempo para poder desenvolver esse lado profissional. E ele falou, se o lado profissional, para ser desenvolvido, eu preciso sair das minhas obrigações com a igreja, então não é algo que veio de Deus. Mas, gente, como que ele poderia crescer? Como que ele poderia viajar? Né? Como que poderia, de fato, acontecer essas contratações de coaching se ele estava ali com tantos compromissos na igreja? E foi a hora que ele tomou a consciência. E ele disse, realmente, se tudo der certo, eu vou ter que me afastar da igreja. E isso vai ser insuportável para mim. A minha mãe me apontando, meu pai me apontando, aquelas pessoas que eu ensinei apontando para mim, dizendo, mas como que você está se afastando das coisas da igreja? Você não confia em Deus? Ele disse, entre passar por essa acusação e continuar com a corda no pescoço, conscientemente, eu escolho ficar com a corda no pescoço. Então, vejam, gente, isso é muito real. Você vê situações de casais que às vezes têm uma oportunidade maravilhosa, mas que é fora do país e não vão. Brigam, por quê? Porque não podem se afastar da família de origem. Não, porque os meus irmãos precisam de mim. Não, porque eu preciso cuidar da minha mãe. Não, porque eu não posso sair de perto do meu pai porque ele confia em mim. Né? Às vezes você tem uma profissão, uma habilidade. Eu conheci uma vez alguém que ele tinha um futuro brilhante, né? Era mestre cervejeiro, foi embora para vários lugares internacionais e tudo, mas o pai dele queria que ele viesse trabalhar numa empresa, numa cidade pequena, em São Paulo, para ser administrador da empresa. Isso não tinha nada a ver com ele, mas para atender as necessidades, atender as expectativas do pai, ele abriu mão.
Quantas pessoas abrem mão da sua vocação, do seu sonho, da possibilidade de ir para a vida? E quando eu falo isso, gente, é que ir para a vida é o único caminho para você viver um relacionamento incrível. Se você ficar ainda preso à sua família de origem, se você ficar ainda com as questões da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus primos, você não tem como construir uma família sadia. Sabe, essa interferência da sogra, do sogro, dos cunhados, é uma interferência real que atrapalha o seu casamento. Então, todo esse movimento está relacionado ao dinheiro, Vanessa? Mas é claro que está. Se você receber mais dinheiro, você vai ter mais liberdade. Além disso, quando você tem mais dinheiro, muitas vezes a família de origem vem pedir dinheiro para você. E começa a achar que você tem obrigação, porque se você conseguiu, agora você tem que ajudar todo mundo. Você montou uma empresa que está dando certo, você tem que dar emprego para seus irmãos, você tem que dar emprego para aquele tio que não deu certo em lugar nenhum. Você começa a virar aquele que tem que carregar todo mundo nas costas. Se você disser não, você é visto como alguém que não é bom. E isso vai interferindo no seu relacionamento. Tudo isso vai interferindo muito no seu relacionamento, né? Então, eu estou olhando aqui, eu não estou vendo as pessoas. Não vejo. Deixa eu ver, Vitória. Olá, Vitória, seja bem-vinda. Maiara, Alain, Glaci. Boa noite, Glaci. Olha só, Maria José de Paiva, boa noite. Que maravilha. Agora eu estou vendo aqui. Agora eu vi tudo. Agora eu estou vendo todo mundo aqui. Ai, que legal. Muito bom. Agora eu vi que realmente o pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, está todo mundo assistindo, participando com a gente. Olá, Iemanjá, tudo bem? Pois é, Iemanjá, é uma loucura, né? Você colocou. E é assim que funciona. Então, você mostra algo, né? Você traz uma imagem, você fala que você quer, mas inconscientemente você não quer. Você não quer de fato. Porque se você quiser, você de fato vai se afastar e vai seguir para a vida. Então, é uma característica de famílias brasileiras, sim, principalmente no Brasil. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, as pessoas não têm conhecimento de taxas de juros de banco. Não sabem que esses juros dos bancos, eles são de fato abusivos. Mas por que que eles permanecem dessa maneira? O Brasil é o país que tem os mais altos juros para empréstimos, né, para cartão de crédito, e as pessoas, por falta de educação financeira, são mais de 63% da população, né, registrada com nome restrito, né, a esses cadastros de proteção ao crédito. E para você ter uma ideia, por que que isso permanece? Por falta de educação, por falta de conhecimento. As pessoas aceitam as propostas, então é bem a lei do mercado mesmo, da oferta e da procura. Então, se muitas pessoas procuram e fazem esses empréstimos, utilizam esses cartões de crédito, então não é ilegal que o banco continue cobrando dessa forma. Limite de cheque especial, cartão de crédito. Qualquer pessoa recebe nas lojas cartões de crédito em todo lugar e aí não sabem lidar com isso, porque é um dinheiro que não é dela e é um dinheiro que vai cobrar juros, né? E tudo isso, gente, tem uma influência gigantesca nos casamentos, uma influência extraordinária. Eu estou trazendo um caso específico de uma mente coletiva da nossa nação. Existem outros países situações semelhantes, mas é claro que existe, né? Mas no Brasil, especificamente, isso é muito grave mesmo. E aí as pessoas não aceitam receber, não aceitam melhorar de vida. Não sei se vocês já perceberam, pessoas que recebem dinheiro, parece que elas entram em desespero.
elas têm que comprar alguma coisa, elas têm que gastar, elas não podem ter dinheiro. Porque ter dinheiro significa não ser leal à família de origem. Isso é inconsciente, entende? Existe uma fidelidade. Se eles sofreram, eu também tenho que sofrer, né? Se eles passaram por isso, eu também tenho que passar. Então, é uma força muito grande, né? Inconsciente, que faz com que você acabe destruindo tudo isso, né? E quando você percebe dentro de um relacionamento que as pessoas, o casal, não conversou sobre seus objetivos, o que você está buscando no relacionamento, o que você está buscando na sua vida, e você vai se relaciona com a pessoa porque achou bonito, porque sentiu atração, de repente você já se relaciona sexualmente, pode ser que você engravide dessa pessoa, daqui a pouco você está emaranhado na vida, no destino dessa pessoa, sem saber sequer os princípios que ela tem, os desejos, as expectativas, os pensamentos, as crenças. Tudo isso vai afetar na educação dessa criança, na vida que vocês vão ter. Um pode ser totalmente generoso, aberto para a prosperidade, o outro pode ser que tenha essa outra mentalidade. Isso vai gerar conflito, mas é claro que vai. A maioria dos conflitos estão relacionados exatamente a essa falta de equilíbrio, a essa falta de alinhamento, que para quem não assistiu na aula de hoje, das 10 horas da manhã, eu estava explicando como que funciona esse diálogo transformador, como funciona uma vivência do diálogo transformador, que inclusive eu deixo o convite para vocês, que amanhã vai acontecer uma vivência dessa através do Google Meet, às 20 horas, tá? Quem tiver interesse, entre em contato com a gente pelo Instituto Educacional Paiva, tá? Entre em contato com o número do telefone que o pessoal vai colocar aí, né, no Face, no Instagram, no YouTube, para que vocês possam participar e conhecer esse trabalho, né? Vai ser uma taxa que vai ser cobrada de R$ 50 para quem quiser participar. O que acontece nessa vivência? Esse alinhamento, um diálogo, onde um se coloca na frente do outro, conhecendo essas técnicas e trazendo à consciência as suas questões inconscientes para que haja alinhamento do casal, né? Então, gente, eu quero falar para vocês que quando destinos e objetivos são diferentes, como é que vai andar junto? Aí você pode falar assim para mim, sabe, Vanessa? Eu estou num relacionamento agora, mas ele é muito complicado, né? Eu trago tanta coisa, tanta proposta, eu já fiz de tudo, mas ele me traiu, ou ele me machucou, ou ele não entende, e vice-versa, né? Sabe, Vanessa? Porque ela não sabe lidar comigo, ela é uma mulher que não é feminina, enfim, né? A gente ouve de tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você está se relacionando com um adulto doente, quando eu falo doente, é alguém que não sabe lidar com as suas próprias emoções, né? É alguém ferido, é alguém que não sabe lidar com seus próprios pensamentos, né? É alguém que de repente é infantilizado, sabe aquelas pessoas que fazem pirraça, né? Ou que você está falando e você frustrou, contrariou, ela vira as costas e vai embora, te deixa falando sozinho. Ou que sempre fala em se separar, ou que te ameaça, ou que faz ameaça finalizar, ou que faz, tenta te manipular fazendo chantagem emocional, ou que simplesmente fica sem falar com você. Esse tipo de atitude infantilizada é um adulto doente. Mas se você está com um adulto doente, é porque você também está doente. Entende? É uma frequência. E aí, quando você acusa o outro, na verdade, você está muito incomodado com o seu espelho. O outro no relacionamento, eu falo que é aquele espelho mágico lá da Branca de Neve, né? O espelho mágico daquela bruxa má, que ela pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E esse espelho fala a verdade. Existe sim a Branca de Neve. Quando você aponta o espelho mágico, é a pessoa com quem está se relacionando agora. Essa pessoa está mostrando aspectos que você precisa olhar de você mesmo. Não que você precise ficar com ela, mas que você precisa olhar para você para poder se tratar, se curar, né?
E aí vem essa pergunta, né, Vanessa, por que eu não consigo me resolver na vida? Por que os meus pés não seguem para a vida? Parece que eu estou amarrado, parece que eu estou preso a alguma coisa. Eu tento de um jeito, dá errado. Eu tento de outro, começa a dar certo, de repente dá uma reviravolta, eu perco tudo, né? A minha vida é como se fosse uma montanha russa, uma hora eu subo, outra hora eu desço, né? Eu percebo que as outras pessoas têm mais facilidade, eu faço de tudo, eu sou uma pessoa boa, mas minhas coisas não dão certo, vive acontecendo coisas para me prejudicar. Então, se você está dentro dessa pergunta, por que seus pés não seguem? Né? Eu vou falar aqui das pegadas do destino. Por que o seu destino é assim? Porque existe uma fraqueza nas suas pernas. E aqui eu estou trazendo uma simbologia, né? Uma simbologia do nosso corpo. No nosso corpo existe algo chamado lateralidade. Então, o nosso cérebro, no lado direito, ele é feminino e do lado esquerdo é masculino. Mas essa lateralidade, ela faz assim, ela faz um X. Então, todo o nosso lado esquerdo é feminino ligado a esse lado direito do cérebro. Em todo o nosso lado direito é masculino ligado ao lado esquerdo do cérebro, certo? Então, por aí a gente já consegue perceber muito das doenças psicossomáticas, né? Então, você teve um problema do seu lado direito, é o masculino. Se teve algum problema do lado esquerdo, é o feminino. Existe algo com essas forças que precisa ser resolvido dentro de você. E aí, uma dessas suas pernas está com problema. Por isso que você tem dificuldade de andar para a vida. Se é a perna esquerda, é algum problema com o feminino. Se é a perna direita, algum problema com o masculino. Então, o que a gente percebe aqui do lado direito? Tudo que está relacionado a caminhar para a vida, está relacionado a dinheiro, está relacionado a projetos, a sonhos, a desejos, tudo isso é do lado direito, tem a ver com teu pai. Tudo aquilo do lado esquerdo, que é sobre relacionamentos especificamente, do lado da mãe. Você tem problema de relacionamento, você precisa resolver com a sua mãe. Não com a sua mãe, mas com a percepção que você tem dessa mãe. Então, muitas vezes, o ganho secundário das pessoas está exatamente relacionado a pai e mãe, ou ainda a divindade, a percepção que você tem de Deus, do Ser Supremo, do grande arquiteto do universo, da consciência cósmica, não importa o nome que você fala, mas essa visão da divindade muitas vezes é distorcida e você tem um ganho secundário. Nossa, Vanessa, o que você está falando? Vou trazer exemplos de questões que atrapalham os relacionamentos. Por exemplo, uma pessoa altamente religiosa, né, que vai lá, pega a Bíblia, por exemplo, né, cristã, e está lá escrito que você precisa colocar Deus acima de todas as coisas. A pessoa não tem discernimento e acredita que Deus, acima de todas as coisas, é a igreja dela acima de todas as coisas. Deus é uma coisa, igreja é outra coisa. E aí, nisso de colocar a igreja, ela a soberba de tantas tarefas voluntárias na igreja, que ela deixa a sua própria casa abandonada, seus próprios filhos, seu marido. Então, existe uma ordem, existe uma lei. E se você colocar tudo na ordem, as coisas darão certo. Você vai construir relacionamentos inabaláveis? Vai, se você colocar essas leis, aplicar todas elas na ordem. Então, essa pessoa tão religiosa, que vai na igreja, que faz oração, que faz jejum, que faz isso, faz aquilo, mas não está presente com o marido, não está presente com a família, não cuida da própria casa, da própria estrutura, não ocupa o seu lugar de dona dessa casa, né? Então, essa pessoa vai ter problemas, mas é lógico que ela vai ter problemas. E aí eu vou contar a história de uma menina, né, uma mulher, mas quando ela era menina, ela foi violentada, né? E a mãe dela trabalhava fora, a mãe e o pai. Não deixava essa menina com outros adultos cuidando. E eles diziam assim para ela, os pais: olha, filhinha, Deus, ele protege você. Deus, ele vê tudo, então você está segura porque Deus te protege. E ela foi violentada sexualmente.
Então, ela acreditou nos pais dela, que Deus protegia. E ela passou por essa violência. Então, Deus não protegeu. O que ela pôs na cabeça? Deus não viu. Porque se ele protege, se ele cuida, por que ele não cuidou de mim? Por que ele não me protegeu? Gente, essa mulher, ela passou a vida dela sendo violentada. Todo o relacionamento que ela tinha eram homens abusivos, relacionamentos abusivos, sabe? Porque a violência não é somente o estupro, mas o abuso, ele pode vir de várias maneiras, e da mesma maneira é uma violência, está sendo violentada. Então ela chegou a casar, mas esse marido, ele estuprava ela, porque ela não queria ter relação com ele, mesmo assim ele bebia e ele forçava ela, né? E dizia que era obrigação, porque ela era mulher dele. Então, essa história é real, tá? Essa mulher, ela sofreu muito e ela continuou indo para a igreja, porque os pais dela eram cristãos. Ela continuou indo para a igreja, ela continuou achando que Deus, ele não tinha visto. Então, na verdade, cada vez que ela revivia a violência, no inconsciente dela, ela estava fazendo aquilo para que dessa vez Deus a visse. Ela queria o amor de Deus que ela não sentia. E até que ela criou um câncer. E esse câncer foi tão grave, né, que realmente não tinha cura e ele era muito raro. Ela foi até chamada para fazer estudos sobre o caso dela, porque era um caso raro e não tinha o que fazer, nem existia um tratamento específico para esse tipo de câncer. E quando ela estava no hospital, que um dos médicos disse para ela, se lamentando, ele disse assim: olha, realmente esse câncer ele é terminal, né? Não tem o que fazer. A gente levou para pesquisa, mas é muito raro. Não existe conhecimento ainda na medicina sobre esse caso específico, né? E tudo que a gente podia fazer, a junta médica, né? A gente levou para outros também, para outros cientistas, médicos, pesquisadores, mas de fato não tem o que fazer, né? A gente precisa trazer essa informação para você e para sua família. E agora é somente Deus. Quando ele disse somente Deus, gente, era exatamente o que ela queria. Essa mulher passou a vida inteira tentando chamar a atenção de Deus e Deus não fazia nada por ela. Quando não tinha mais o que ser feito, o médico disse: ninguém mais pode fazer, somente Deus. Ela disse: agora ele vai olhar para mim, porque agora ninguém mais, somente ele. Gente, ela ficou tão feliz que somente Deus podia fazer. Ela acreditou que Deus olhou para ela por causa disso. Ela foi curada. Essas curas milagrosas sem explicação. Mas eu tenho explicação. A explicação está exatamente no ganho secundário. O ganho secundário dela era contar o milagre, o amor de Deus na vida dela para toda a igreja. E eu vou falar isso para vocês. Eu estive fazendo um trabalho lá no Hospital da Restauração, em Recife. Eu tinha uma pessoa muito querida que estava lá. E tinha um andar, que era o quinto andar, que era somente pessoas com problemas de tumores, de AVCs, problemas gravíssimos envolvendo a cabeça. E nesse trabalho, eu passei pelos leitos, conversando com os doentes, eu percebi, gente, que mais de 90% daquelas pessoas eram evangélicas. Nossa, Vanessa, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existia um ganho secundário em relação à crença de Deus, de querer viver o milagre. Então, para viver o milagre, como você vai viver um milagre se você não tiver um problema muito sério para viver o milagre? Entende? Existia um ganho secundário. Eu estou trazendo um ganho secundário em relação a Deus, mas eu vou trazer para vocês ganhos secundários em relação aos pais, ao pai e à mãe, que são essas três autoridades na nossa vida, né, que fazem com que as pessoas deixem de se desenvolver, né? Então, tem um ganho secundário aqui em relação aos pais de inocência, né? De vítima, de estar numa posição de vítima, para ser um estado infantilizado, para que esses pais possam estar cuidando, olhando, participando. Então, a pessoa acaba se ferrando para quê? Para que o pai ou a mãe perceba, se aproxime. Uma carência tão grande que a pessoa abre mão da própria vida, de ser feliz, de se desenvolver, para que pai e mãe olhem para ela.
Então, é lógico que isso vai afetar os seus relacionamentos, né? É claro que isso vai destruir, vai levar para o divórcio. Então, hoje eu queria trazer essa consciência para vocês, né? Nós temos aí, são 14 aulas, essa é a quarta aula de 14. Estou trazendo uma consciência que vai transformar a vida de vocês, tá? Deixar um grande presente aqui do Instituto Educacional Paiva, um presente de Natal. Eu convido vocês para estarem conosco todos os dias, são 7 dias, né? Então, todos os dias, às 10 da manhã e às 19 horas, eu estarei nesses canais aqui, falando com vocês, trazendo esse conhecimento, né? Contribuindo. Quem tiver dúvidas, quiser mandar para mim, pode mandar para a gente poder colocar em prática. Eu quero ver muitas pessoas transformando as suas vidas ainda este ano. Então, gente, convidem as pessoas que você ama, convide as pessoas que você sabe que precisam, compartilhe este material nas suas redes, vamos levar adiante, né? Vamos contribuir para as pessoas, distribuindo esse conhecimento. Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de vocês e até amanhã às 10 horas. Um grande abraço. Até mais.